Caros espectadores, bem-vindos! Hoje mergulharemos em uma discussão fascinante sobre um dos personagens menos conhecidos do Novo Testamento, Matias, o escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Muitas questões surgem em torno da escolha de Matias e seu papel na história cristã primitiva. Vamos explorar essas questões, examinando as diferentes perspectivas e tradições que cercam a vida e o destino de Matias após sua nomeação como apóstolo. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto desvendamos o mistério de Matias. Vamos ao conteúdo. Matias foi o escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. O relato desse momento crucial pode ser encontrado no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. No decorrer da história, surgiu a necessidade de que alguém, dentre aqueles que nos acompanharam desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, se tornasse testemunha conosco de sua ressurreição. Por isso, apresentaram 2 homens, e José, chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Após orarem, disseram: Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos, pois, qual destes 2 homens escolheste para ocupar o lugar no ministério e apostolado que Judas abandonou para seguir seu próprio caminho? Então, lançaram sortes, e a escolha recaiu sobre Matias. Assim, por consentimento unânime, ele foi considerado um dos 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 21 a 26. A escolha de Matias como apóstolo. O apóstolo Pedro, reunido com cerca de 120 pessoas, fez uma exposição sobre o destino de Judas Iscariotes, conforme previsto nas Escrituras pelo Espírito Santo por meio de Davi. Pedro destacou a necessidade de escolher alguém para preencher o lugar vago entre os 11 apóstolos, a fim de que o grupo totalizasse novamente 12 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Para ser considerado para essa posição, o candidato precisava atender ao requisito principal de ter sido um companheiro dos discípulos durante todo o ministério terreno de Jesus, desde o batismo ministrado por João Batista até a ascensão de Jesus aos céus. Portanto, o novo apóstolo precisava ser alguém que testemunhou pessoalmente a ressurreição de Cristo, tendo visto o Senhor vivo após sua crucificação. O antigo historiador Eusébio sugeriu que Matias possivelmente era um dos 70 discípulos escolhidos por Jesus para a missão descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Essa visão é compartilhada por muitos estudiosos, embora, além do relato em Atos, Matias não seja mencionado em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. No entanto, o que podemos afirmar com certeza é que ele acompanhou o ministério de Jesus. Durante o momento da escolha, 2 homens foram pré-selecionados, e José, chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Então, eles oraram ao Senhor, pedindo que Deus revelasse qual dos 2 seria escolhido. Após a oração, lançaram sortes, e Matias foi o escolhido, sendo aceito por unanimidade para compor o grupo dos 12 apóstolos. Há polêmica em relação à escolha de Matias. Alguns estudiosos levantam questionamentos sobre a escolha de Matias, chegando até mesmo a sugerir que o apóstolo Pedro agiu precipitadamente ao tomar a iniciativa de substituir Judas. Para esses estudiosos, Pedro e os demais discípulos deveriam ter aguardado pela chegada de Paulo, que, segundo eles, teria sido a verdadeira escolha de Deus para ocupar o lugar vago. No entanto, considero que esse questionamento carece de fundamento e não deve ser levado em consideração. O relato em Atos nos mostra claramente que os discípulos buscaram a direção divina por meio da oração, confiando que Deus iria guiar a escolha. Além disso, o fato de terem lançado sortes não é problemático, uma vez que esse método era aceito e utilizado no Antigo Testamento, e não há qualquer reprovação a essa prática em todo o Novo Testamento. Geralmente, as críticas em relação à escolha de Matias se baseiam no fato de não haver nenhuma referência bíblica ao seu ministério após essa escolha. No entanto, se seguirmos essa lógica, outros discípulos entre os 12 também teriam seus ministérios questionados. Por exemplo, após a ressurreição, sabemos tão pouco sobre Matias quanto sabemos sobre Bartolomeu, e ninguém sugere que Bartolomeu não seja considerado como um dos 12 apóstolos. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, ao falar de sua situação, se coloca como um apóstolo fora do tempo. Isso significa que,
Embora tenha visto Cristo ressurreto e seu apostolado tenha sido legitimado e confirmado, essa revelação e seu chamado ocorreram posteriormente, no momento oportuno preparado por Deus. Portanto, a ausência de informações sobre o ministério de Matias não invalida sua posição como um dos 12 apóstolos, pois o mesmo critério poderia ser aplicado a outros apóstolos cujos ministérios também são pouco conhecidos após a ressurreição de Cristo. A história de Matias nos convida a refletir sobre diversos aspectos da fé e da liderança dentro da comunidade cristã. Em primeiro lugar, podemos contemplar a importância da confiança em Deus e da busca pela direção divina em momentos decisivos, como foi a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos. A oração e a busca pela vontade de Deus devem ser fundamentais em nossas próprias decisões e em nossa jornada de fé. Além disso, a falta de informações detalhadas sobre o ministério de Matias após sua nomeação nos lembra da complexidade da história cristã e da humildade necessária ao serviço no reino de Deus. Nem todos os líderes ou figuras importantes terão suas histórias amplamente registradas, mas isso não diminui sua importância ou seu impacto na obra de Deus. A diversidade de tradições sobre o destino de Matias também nos mostra a riqueza da tradição cristã e a variedade de interpretações e crenças que podem coexistir dentro da mesma fé. Essas tradições refletem o desejo humano de conhecer e honrar os primeiros discípulos e líderes da Igreja, mesmo que os detalhes de suas vidas permaneçam envoltos em mistério. Em última análise, a história de Matias nos desafia a confiar na soberania de Deus, a buscar sua vontade em todas as coisas e a valorizar a diversidade e a riqueza da tradição cristã enquanto continuamos nossa jornada de fé e serviço no mundo. À medida que encerramos nossa exploração sobre a vida e o legado de Matias, que possamos levar conosco as lições aprendidas e os insights ganhos. Que possamos refletir sobre a importância da confiança em Deus em momentos cruciais, da humildade no serviço e da valorização da diversidade na tradição cristã. Que possamos continuar a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas e a seguir os passos daqueles que nos precederam na fé. Que a história de Matias nos inspire a viver com coragem, integridade e compromisso com o reino de Deus. Até logo e que a paz de Cristo esteja conosco.